Meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante. Nessa oportunidade nós vamos falar acerca de egoísmo igual a falsidade igual a interesse, ou interesse, falsidade, então egoísmo. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E para falar disto, eu preciso contar dois episódios que sucederam comigo. E também digo que o motivo dessa reflexão foi ontem eu ter visto uma explanação por parte do pastor Moabel falando de amigos. E numa das falas falava acerca do amigo interesseiro e falso. Bom, os casos que me sucederam. Eu tive um colega, não vamos colocar nem como amigo, colega de faculdade, onde eu fiz e muito para o sujeito. Trabalhos acadêmicos, provas, às vezes eu estudava, ele não estudava nada, então a nota que na realidade era boa foi por conta de mim ou era por conta dos meus estudos. Enfim, eu levei esse camarada durante um certo tempo quase que nas costas. E até mesmo fiz um favor a ele quando ele teve, então, uma menina, ou seja, passou a ser pai, e aí ele não podia conciliar estudo com trabalho, com família, etc., deixou nas minhas mãos, meus encargos. Como se eu também não tivesse que cuidar da minha família, no caso, que eu tinha que cuidar da minha avó, já que ela também estava no estado terminal, e também não tivesse tarefas ou trabalhos a fazer. Enfim, mesmo assim, fui na boa fé e fiz muito pro camarada, não esperando troco, até porque eu já tinha essa concepção de que quanto mais você faz por alguém, mais você não recebe nada, né? Mais você se decepciona com a pessoa. Quanto mais você ajuda, mais vem a decepção referente à mesma, né? Não sei, para mim sempre funcionou dessa forma, é contraditório. E aquela que às vezes você não ajuda é que acaba às vezes lhe ajudando ou sendo útil quando você mais necessita. E então eu fiz bastante durante anos na faculdade. Só que o camarada, podendo me ajudar, sabendo da minha situação, no sentido de arranjar um emprego fixo, agora nessa situação que eu enfrento, e já no finalzinho da faculdade, não deu a mínima para mim, né? Não foi nem de forma alguma grato ao que eu fiz para o camarada que se ganhou o canudo ou tem um diploma de bacharel de direito, graças em parte a mim. E é só pegar as provas e as notas e sim fazer a conferência. Mas esse camarada realmente demonstra o amigo interesseiro, o colega interesseiro. Você só vale quando tem um certo valor, um preço, e no caso, ajuda nos estudos. Era esse, então, o objetivo dele comigo, dele se achegar a mim, fingir que seria meu amigo e tal. Agora, para outras configurações, ou para retribuir, ou para fazer alguma coisa em troca de gratidão naquilo que eu necessito, não. Um outro fato ocorreu até recentemente, no entanto, o primeiro caso já foi até um pouco mais antigo. Claro que teve uma reviravolta, vamos dizer assim. Eu precisei, em certo momento, de uma ajuda financeira por conta de eu ter que ir deslocar da minha cidade para outras cidades a fim da própria faculdade, né? Ou para, então, fazer algumas disciplinas fora do campo ou do campus original em outros campos, e precisava de uma ajuda de custo, inclusive que a própria legislação do município, a lei orgânica, previa isto, e Constituição, etc. Aí tinha que passar por um processo, tá? Tem uma certa burocracia, mas passei pelo processo, levei os comprovantes, levei a minha situação e tal. Aí dependia do aval dessa sujeita que estava lá no departamento jurídico. Chegando lá, quando eu entreguei tudo, ela disse, não, tá faltando alguma coisa. Eu disse, como tá faltando alguma coisa? Tá tudo aí certinho. Não, tá faltando alguma coisa. Aí eles, como que tá faltando alguma coisa? Se outras pessoas receberam o benefício apresentando isto aqui.
Inclusive, quem me disse foi as pessoas que agilizaram toda a papelada dos documentos. E o que ela fez? Eu insistindo e comprovando, ela pegou, olhou para o outro camarada e fez assim, ó. Quer dizer, piscou os olhos dizendo que era mentira, que eu estava fraudando os documentos, que eu não precisava da ajuda, ou que não era estudante, ou coisa nesse sentido. Aí ocorre que faz o quê? Umas 2 semanas ou até menos, a mesma sujeita tem um assalto na sua casa, pelo menos era o que ela diz, né? Ou dizia. E veio, né, da maior cara de pau, pachorra, né? Passar a mão nas minhas costas. Ei, querido, me ajuda, eu fui assaltada. Primeiro que num dado momento eu nem acreditei que era um assalto, né? Eu estava até distraído. E segundo, me veio claramente, né, na mente aquilo que ela me fez. O que acontece? Lei do retorno. Se não é a lei do retorno, biblicamente é a lei da semeadura. Tudo que o homem fizer, vai colher. Então, você vê o tipo, e esse caso representa a falsidade e a hipocrisia. Você vê o tipo de pessoas que nos cercam, né? E tem vários, tem hipócritas, tem interesseiros, tem sacanas, tem vários tipos de amigos, supostos amigos ou de amizade. E, biblicamente falando, nós temos que fugir desses tais. Porque, como já dizia o profeta Jeremias, o amigo anda caluniando, né? Não se tem um amigo verdadeiro. O único é Jesus, que é um amigo mais do que o irmão. Ele é mais achegado do que o irmão. Porque esses aí, inclusive, se você for analisar, até mesmo na própria Irmandade, tem muitos traíras, muitos pseudos amigos, muitos interesseiros, falsos, etc. Mas por que eles são falsos? Por que eles são interesseiros? Por que eles são sacanas? Porque eles querem satisfazer o seu próprio ego. Você tem valor para realizar um capricho do mesmo, ou da mesma. Você não tem valor algum quando você não realiza nenhum capricho. E aí eu me recordo de algumas palavras de um professor que falava acerca de política e desmiuçando e buscando inclusive o termo original de política, que vem lá de polis, cidade, do grego, e que remete a fazer algo em prol da sociedade, configurando a cidadania e tal. E se você for analisar, como dizia o meu professor, você percebe que a palavra política quer dizer interesse, ou jogo de interesse. E a sociedade é movida por política. Não a política necessariamente partidária, mas políticas no sentido de interesse. Por exemplo, e ele citava, uma mulher quer casar com alguém. Ela tem um interesse, casar, mas espera lá, casar só? Não, casar e casar bem. Então tem que procurar um sujeito que às vezes o caráter não vale tanto, mas sim o ter, ou seja, não importa o ser uma pessoa proba, honesta, perdão, uma pessoa realmente íntegra, mas o ter capital. Não, ele é filhinho do fulano, ele é rico e tal, então eu quero casar com esse. Não basta casar, tem que se casar e casar bem. E ali ele falava, obviamente, que tem um jogo de interesse. E o interesse, mesmo que seja ilegítimo, escuso, até às vezes contrário à moral, aos bons costumes, é um interesse e a sociedade, o povo, as pessoas são movidas por esses interesses objetivos. Né? E aí, analisando o meu ponto de vista, e mesmo se eu não fosse cristão, eu já pensava dessa forma, esse tipo de interesse para mim é o mais perverso, porque mais vale eu não ter um centavo no bolso, do que eu ter milhões e milhões no meu bolso ou na conta bancária e ter falsos amigos. Porque já dizia Salomão, o pobre, até os amigos faltam. Do rico, por conta das riquezas, eles de fato vêm, né? Ou o rico granjeia amigos por conta da sua riqueza. Então, é para analisar, para a gente realmente respeitar o nosso caráter. Porque é inconcebível esse tipo de atitude para quem, obviamente, tem esse mesmo posicionamento que nem o meu, que preza por um amor genuíno, verdadeiro, o filo de amizade de fato, e não
a amizade, a suposta amizade, a falsidade, a hipocrisia, né? Ou, de fato, a avareza, o interesse, junto com essa amizade. Ah, eu sou amigo do fulano porque o fulano é rico. Eu sou amigo do fulano porque o fulano pode me ajudar. Eu sou amigo da fulana porque a fulana, ela faz o meu jogo, né? Ela, se preciso for, ela me dá algumas informações necessárias para mim viver ou até mesmo derrotar alguns supostos inimigos, enfim. E se você, então, for analisar biblicamente, Jesus Cristo condenou todos esses tipos de amizades ou esses tipos de pessoas que se achegaram a ele. Um exemplo, Nicodemos chegou dizendo para Jesus: bem sei que tu és mestre, bem sei que tu és o tal aqui em Israel. Jesus já sabia da lisonjena dele, falsa, né, do falso discurso ou do falso elogio, e sabia da hipocrisia dele, já disse na cara: olha, necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, essa velha criatura aí, ó, com lisonjenas, com falsos elogios, com discursinhos, com hipocrisia, tem que morrer, porque comigo funciona assim. Outra vez, Jesus falou mais ou menos também acerca disso, quando veio seus familiares, veio a sua mãe perguntar sobre ele, né, ou onde ele estava, que queria falar com ele. E Jesus apontou para cada um dos seus discípulos, dizendo: olha, vós pode ser, ou podereis ser, meus irmãos, minha mãe, minha família, porque se vós fizerdes a vontade de meu Pai que está no céu, assim está constituída a minha família. E não necessariamente, dizendo em outras palavras, esta família consanguínea, que a família dele consanguínea, entre aspas, terrena, era até contra ele, hipócrita, falsa. Os amigos, aliás, os irmãos dele o abandonaram, né? Enfim, até nesse sentido a gente pode meditar com relação aos familiares, que até mesmo os familiares nos decepcionam por conta do egoísmo, por conta de fato de colocar o eu em primeiro lugar. E isso, à luz do Evangelho, é contrário, até porque nós temos que colocar Deus acima de tudo, buscar Ele em primeiro lugar, para que todas as demais coisas venham ser acrescentadas, e amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não quer que os outros façam, melhor dizendo, da gente capacho ou nos engane, ou seja interesseiro conosco, também não devemos fazer. É nesse sentido também, nós não devemos fazer. Enfim, Jesus sempre refutou a falsidade e a hipocrisia dos religiosos, bem como o interesse dos mesmos. Se você for analisar na igreja primitiva, nós temos o caso emblemático de Ananias e Zafira, né? Eles queriam receber. Quando estava recebendo, está tudo bem, todo mundo está doando aqui, nós estamos recebendo. Mas na hora que eles venderam a sua herdade, que tinha que distribuir, aí eles não quiseram, né? Quiseram guardar uma parte para eles. Isso configura interesse. E o interesse escuso, impuro ou ilegítimo deles acabou custando caro, porque eles faleceram no mesmo momento, porque tentaram enganar os homens, mas não enganaram porque tinha ou repousava sobre eles o Espírito da glória de Deus. O Espírito de Deus que avisou a Pedro dizendo: olha, a mim você pode, ou vocês podem enganar, mas o Espírito de Deus ninguém engana, e caíram mortos. E essas pessoas simbolicamente estão mortas, essas que chegam até a nós com algum interesse, chegam até a nós com algum fito maléfico, né, para nos derrubar, para nos enganar, para ser sacana, para ser avarento, para ser falso. Porque o homem mau, como já diz Paulo a Timóteo, vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Veja bem, aquela sujeita me enganou, fez, né, tirou sarro de mim, teve a consequência, e depois precisou de mim. O sujeito lá, que não me ajudou em nada, né, eu necessitando, se não já aconteceu, pode ocorrer. Então nós não devemos fazer exatamente o mal aos outros no sentido de não considerarmos aqueles que nos ajudam, de sermos ingratos. E muitos vão dizer: mas você tem que amar. Mas qual é o amor? O amor está ali bem claro, evidenciado, traduzido em 1 Coríntios 13. O amor não folga com a justiça, mas sim com a verdade.
não busca seus próprios interesses, ou seja, ele não é avarento, ele não tem interesses escusos, ele não tem interesses próprios, ele não é egocêntrico. O amor, ele não se ensoberbece, ele não é cheio de vanglória, de soberba. O amor, como já disse, não folga com a injustiça, mas sim com a verdade, ou seja, não é falso, não é enganoso, não quer fazer o mal para ninguém. Ali está o amor. E se você compactua com esse amor, você já está equivocado. Porque muitos se apegam àquele versículo dizendo, tem que vencer o mal com o bem. Ora, vencer o mal com o bem não é aceitar o erro, não é aceitar a pessoa que fez mal para você, que lhe enganou e deixar tudo nos conformes. Não, você tem que repreender essa pessoa. Se ela não se converter dos seus maus caminhos, e é isso até que Jesus fala, quando vê o irmão pecando, é para repreendê-lo, chamar a atenção. Se ele não der ouvido, ir até a assembleia ou a igreja ou a comunidade. Se ele não der ouvido, então é para considerar ele como um gentio, um errante, um fora dos preceitos de Deus e desprezá-lo mesmo. E é isso que a gente tem que analisar. Quando Paulo fala de vencer o mal com o bem, é de não revidar na mesma altura, ou do mesmo nível. Quer dizer, o sujeito fez o mal para você, né? Quer dizer, enganou você, você também vai enganar ele, ou tentar enganar, ou perseguir. Não, você pode dar, sim, a repreensão, e dar a outra face da repreensão. Se ele não escutar a repreensão, dá o desprezo, e pronto. Ou tem outras maneiras para você vencer, vamos dizer assim, nesse sentido, o mal com o bem. Sendo irônico, sendo, como eu já disse, então uma pessoa que venha menoscabar ela, não porque de fato você tem uma picuinha qualquer ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim porque ela fez o mal para ver se ela se arrepende. Também a questão de você, se for necessário, recorrer até mesmo ao judiciário. Tem várias maneiras para vencer, sem precisar de, como já disse, fazer justiça com as próprias mãos e fazer o mesmo mal para a pessoa, tá? Então pensamos acerca, eu sei que eu divaguei bastante aqui sobre essa temática, né? Mas era necessário, até porque realmente quem já não foi traído, enganado e não se sente da mesma maneira como eu estou me sentindo, ou me senti naquele momento, né? Quando a gente precisa de uma ajuda, é negada, a pessoa zomba da minha pessoa, e bem como naquele caso que eu disse, que o rapaz lá não foi grato a mim por ter feito muitas coisas para ele, né? Então é isso que a gente tem que analisar, tá? Porque senão, realmente, nós vamos continuar nesse ciclo vicioso, sempre sendo enganado, porque a gente não dá um basta, não corta, se possível, o mal pela raiz. Abraço, procure amigos verdadeiros, até porque Jesus já nos dá uma dica, pelos frutos conhece as aves. Você tem que analisar esse seu amigo se ele já não fez mal ao outrem, né? Às vezes ele fez mal ao outrem, vai fazer a mesma coisa com você, não se arrependeu de fato. Temos que ter a sapiência de Jesus, que já sabia de antemão quem cria e quem não cria nele, quem vinha para procurar alguma brecha na sua fala, para estar falando mal, para dizer tudo o contrário, quem vinha com interesse, quem era oportunista, etc, etc. E ficamos com o amigo dos amigos, Jesus Cristo. Abraço, até a próxima, dê o seu like, comente se você já foi enganado aí pelos Judas da vida, com os beijos, né, com os ósculos santos, entre aspas, né, com os abraços de tamanduás, né, aqui, ó, assim, né, deixando em ti marcas, te ferindo, né, ok? Até mais.